Hoje iniciaremos o curso sobre Arduino. Nessa primeira aula aprenderemos o que é o Arduino, para que ele serve e onde ele pode ser utilizado. Então, não tirem os olhos da tela e fiquem ligados. Olá, eu sou o Kaique Sanches e vamos iniciar essa aula entendendo um pouquinho mais sobre a história do Arduino. Tudo começou em 2005, na Itália. Em 2005, antes do Arduino, já haviam outros microcontroladores. O PIC era um microcontrolador muito utilizado para o desenvolvimento de projetos eletrônicos. No entanto, para programá-lo, era necessário entender da linguagem Assembly, que não é uma das mais amigáveis. E outras plataformas mais modernas eram muito caras para os alunos fazerem os seus projetos de eletrônica. Mediante essa problemática, o professor Máximo estava procurando meios alternativos para ajudar os seus alunos. E em conversa com outro professor, chamado David, que estava com o mesmo problema, eles decidiram criar um dispositivo para resolver essas questões. As principais características dos dispositivos era que ele deveria ser barato, por exemplo, o preço de uma pizza, algo que qualquer aluno poderia comprar, e que fosse fácil de usar. Sendo assim, Máximo e David começaram a colocar seu plano em prática. David fez o projeto da placa, contendo todos os componentes eletrônicos, ou seja, o hardware, a parte física do projeto. Máximo, juntamente com um aluno dele, também chamado David, desenvolveram o software, que é a parte que usamos para executar a placa. Tendo hardware e software projetados, Máximo contratou um engenheiro local, chamado Martino, para produzir as placas. A primeira produção foi de 200 placas. Essa placa foi chamada de Arduino, em referência a um bar frequentado por alunos e professores. Com relação ao hardware do Arduino, temos até o momento uma série de versões do Arduino, todas baseadas em um microprocessador de 8 bits da Atmel AVR. A primeira placa foi baseada no ATmega 8, rodando com uma velocidade de clock de 16 MHz, com memória flash de 8 KB. E assim foi evoluindo, com memória flash de 16, 32, 128 e o ATmega com 256 KB de memória flash. Existem diferentes placas de Arduino. Vamos começar falando sobre o Arduino Uno. Esse Arduino foi lançado em 25 de setembro de 2010. Aqui a gente tem uma imagem dele, então conseguimos ver aqui as entradas e saídas digitais, e aqui temos algumas entradas analógicas, tá? E essa versão do Arduino, ele vem com uma tensão controlada de 3.3 volts, tá? Aqui nós temos o microprocessador dele, o ATmega 328. Outra versão é uma versão voltada para a internet. Esse Arduino ele vem com conector para cabo de rede e também com um conectorzinho aqui para você colocar o seu micro SD, seu cartãozinho de memória. Existe também o Arduino Nano. Esse Arduino ele é bem menor do que os outros. Basicamente ele cabe na palma da nossa mão e essas entradas aqui você precisa de uma protoboard, uma plaquinha de testes para conectá-la, tá? Ou você pode conectar direto no seu circuito. E o Arduino Mega? O Arduino Mega
ele contém várias entradas e saídas. Então, tanto digitais quanto analógica, tá? Ele é bem parecido com o Arduino Uno, o que difere eles são essas entradas e saídas que no Mega é muito maior. Tem também o LilyPad. Esse daqui é mais voltado para roupas. Então o pessoal utiliza esse tipo de Arduino para costurar na roupa, fazer sistema de LED. Essa versão, inclusive, ela é lavável, tá? Então você programando ele consegue fazer ele executar uma dada função. Entre outros, tá? Existem vários outros modelos de Arduino. Sem falar nos clones. Existem várias cópias. Como o Arduino é open source, você consegue ter acesso a todas as informações, você consegue também criar algumas plaquinhas similares a ele, que funcionam basicamente com a mesma função, tá? Mas, Kaique, onde eu posso utilizar essas plaquinhas de Arduino? Antes de dar continuidade, vamos ver alguns exemplos de aplicação do Arduino lá no próprio site do Arduino. Aqui no site do Arduino, temos acesso a várias informações, como por exemplo o software do Arduino. Tá? Isso daqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, entrando aqui na comunidade do Arduino, a gente tem fóruns, temos blogs e temos alguns exemplos de projetos. Já aqui na tela inicial a gente tem alguns projetinhos. Olha. Projetinho de respirador, etc. Mas vamos ver aqui o nosso projeto. Aqui nessa tela de projetos, temos vários exemplos de projetinhos. Temos um robozinho para seguir linha. Então, você pode pegar alguns projetos daqui, ou você pode retirar alguns projetos daqui, algumas ideias de projetos. Vamos pegar esse daqui como exemplo. Aqui ele te passa algumas ferramentas como sugestão para você adquirir. Aqui tem uma explicação do projeto, isso daqui tem um vídeo do YouTube. E aqui vem o nosso sketch, que é a nossa sequência de programação. Tá? Inclusive a montagem. Então, para a gente fazer esse robozinho aqui, por exemplo, a gente precisa entender um pouquinho de programação e entender um pouquinho de eletrônica, tá? Então, a gente precisa entender um pouquinho de programação. Aqui a gente já está com o programa pronto. E precisamos também entender um pouquinho de eletrônica e os componentes aqui e como o Arduino funciona, tá? Então, esse é um exemplo de aplicação. Existem outras aplicações? Existem diversas aplicações. Eu posso trabalhar com Arduino para uma automação residencial. Eu posso trabalhar com diferentes tipos de robôs. Eu posso trabalhar com Arduino para controle de iluminação, controle de temperatura e etc. Então, aqui ó, temos vários modelinhos. Ó. Temos até um joguinho aqui ó, do dinossauro, cubo de LED, piano, automação, olha. Então, tem coisas prontas muito interessantes. Então, a gente está vendo aqui, ó, a gente está na tela 1. Na página 1, perdão. Temos 228 páginas. 228 páginas para explorar, tá bom? Então, dá para brincar bastante, dá para fazer bastante coisa legal. Tá bom? Ok, falando um pouquinho agora sobre o software do Arduino, vou voltar nessa tela. A gente tem aqui, ó, software, downloads. E aqui você pode fazer o download do seu software. Se você tiver Linux, você baixa para Linux. Se tiver Windows, você baixa para Windows e etc. Então, você vai fazer o download do seu software. Eu vou abrir aqui o software para vocês verem como é que ele é. Esse daqui é o software do Arduino, onde a gente define aqui através de programação o que é entrada, o que é saída e as funções que esse Arduino vai executar para mim. Esse
programinha aqui, o Arduino, ele é programado em C++. Então, nesse curso, eu não vou dar C++ diretamente. Então, a gente vai entender as partes do Arduino, vamos aprender passo a passo, e eu consigo copiar e colar aqui, caso eu tenha um projetinho definido. Ah, mas eu não tenho Arduino, eu não sei programar C++. Existe uma possibilidade, algum meio mais fácil para eu aprender, para eu começar a entender do Arduino, sem fazer um curso de C, de linguagem C para programação, e sem ter o Arduino? Tem um jeito que eu vou mostrar para vocês agora. Existe um site de simulação chamado Tinkercad. Então, se você entrar nesse site e se cadastrar nele, ele vai te criar uma telinha onde você pode fazer alguns circuitinhos, tá? Então, você consegue projetar em 3D e consegue trabalhar com alguns circuitos. Aqui, você clicando em criar novo circuito, você começa uma simulação de circuito com Arduino. Eu já deixei aqui uma telinha preparada, um Arduino posicionado com resistor e LED, só para vocês entenderem mais ou menos. Então, clicando aqui em código, eu consigo definir entrada, saída, definir aqui como eu quero controlar esse meu Arduino. Também tenho variáveis matemáticas. Posso criar diferentes tipos de variáveis. E também eu tenho aqui comentários, as minhas notas, minhas notações referente a cada linha, tá? Aqui a gente está analisando somente o bloco. Então, se a gente for ver, esses daqui são os bloquinhos que estão posicionados aqui. Beleza? Eu posso analisar o bloco e o texto do meu circuitinho, da minha programação. Tá? Então, ó, conforme eu for colocando os bloquinhos aqui, eu já vou gerando um texto aqui automaticamente. Tá? E isso daqui, ó, uma coisa vai encaixando na outra. Ó, eu acrescentei um comentário aqui, ele já acrescentou aqui. Vou colocar aqui, ó, só para vocês verem. Então, eu escrevi aqui, fim do meu programa. Ele já acrescentou aqui no meu programa. Então, eu não preciso saber de linguagem C para programar o meu Arduino, tá? Eu consigo fazer essa programação através de blocos e esses blocos já geram o meu texto, tá? Então, depois disso, é só eu copiar isso e jogar lá no meu programa do Arduino, que eu mostrei para vocês. Ah, e como é que eu faço para ver se esse meu circuitinho está funcionando ou não está funcionando? Eu faço a simulação dele. Eu vou fechar aqui o bloquinho de códigos, tá? E vou apertar aqui, ó, iniciar simulação. Então, esse programa que foi colocado aqui, ó, ele está falando que é para o meu LED acionar, esperar um segundo e depois desacionar e esperar um segundo. Isso daqui vai voltar e vai fazendo essa sequência por um tempo indefinido, tá? Infinitamente ele fica acionando e desacionando. Se eu quiser mudar isso daqui, ó, por exemplo, aqui está em segundos, eu vou colocar em milissegundos. Ó, ele já parou a simulação automaticamente. Milissegundos. E vou colocar para ele piscar na metade do tempo. Ele estava marcando 1000 milissegundos, que representa 1 segundo. E agora eu vou colocar 500 milissegundos. Vou fechar aqui e vou iniciar minha simulação. Ó, ele está piscando bem mais rápido. Se eu quiser alterar isso daqui, ó, para ele ir mais rápido ainda, eu vou colocar 100 milissegundos. Ó. Então, isso daqui é uma construção que eu consigo fazer. E aqui, ó, eu tenho todos os dispositivos. Arduino, vou colocar aqui todos. Ó, resistor, capacitor eletrolítico, botão, diferentes tipos de LEDs.
protoboard, Arduino. Então, temos bastante componentes aqui para fazer uma montagem, para fazer uma simulação. Só caso você queira alguma coisa mais específica, que esse programa não vai ter. Só que para dar início, para aprender um pouquinho mais sobre Arduino, para quem não tem, isso daqui é uma ótima ferramenta. Bom, gente, nessa aula ficaremos por aqui. Entrem no site do Tinkercad, façam um cadastro lá para vocês utilizarem essas ferramentas de simulação, tá? Para quem não tem o Arduino ainda. Na próxima aula, vamos aprender um pouquinho mais sobre como é feita essa programação, tá? Essas partes da programação e como é que a gente joga essas informações aqui, o nosso sketch que a gente chama, no nosso Arduino, tá? Então, entenderemos aqui as partes da programação e jogaremos isso daqui para o nosso Arduino físico. Lembrando que a gente consegue fazer tudo isso através desse simuladorzinho, tá? Eu vou deixar para vocês os sites e os links que a gente acessou hoje lá na descrição do vídeo para vocês acessarem, tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Se você gostou, já clique em gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder as nossas próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima!